sabe o quanto você é querido e você faz parte da escola, né? Mais do que eu. Você começou na escola antes de mim, então, assim, tem propriedade para falar, né? Mas, olha, muito obrigada e espero que seja a primeira de muitas, né? Vou deixar você se apresentar para o pessoal, muita gente já te conhece, mas eu gostaria que você realmente falasse quem é o Ido, né? O Ido do Aroeira, o eterno Ido do Aroeira. Tá bom? Ok. Bom, gente, é um prazer estar aqui, né? Eu sei que eu andei sumido da escola, sumido de outras atividades, dessa coisa de dar aula, mas de verdade é um grande prazer estar aqui com vocês. E, bom, eu sou Ido Pelicano, né? Sou formado em agronomia, me formei em 1986. Eu estava fazendo as contas, já são 34 anos. Depois disso, eu fiz mestrado em genética e melhoramento de plantas, lá na USP de Piracicaba, e fui contratado para a Embrapa, para ser pesquisador da Embrapa no Senagem. Isso durou apenas 2 anos, do ano de 90 e 91. E logo em seguida eu saí para abrir o Viveiro Aroeira. O Viveiro Aroeira, aliás, vai fazer 30 anos agora. Foi criado em 20 de novembro de 1990. Ou seja, está fazendo 30 anos. E o que é legal, e por que eu estou aqui hoje, né? Falar sobre madeira plástica, é uma das coisas que o Aroeira vem trabalhando nesses anos, que diz respeito à sustentabilidade. O Aroeira já trabalha com a ideia de sustentabilidade, eu vou dizer quase que desde sempre. A gente tem camisetas de garrafa PET, que usa garrafa PET e algodão. A gente trabalha com energia fotovoltaica lá na loja. A gente tem os lagos, e os nossos lagos não se troca a água, que é uma maneira também de sustentabilidade. Os lagos tradicionais fazem trocas parciais e às vezes até totais. Enfim, a gente tem inúmeras coisas que a gente faz desde sempre no Aroeira, de maneira a diminuir o impacto do homem sobre o meio ambiente. E o que eu quis muito falar sobre madeira plástica é porque, no fundo, a madeira é uma das grandes coisas que a gente tem no paisagismo. Todo bom paisagismo vai ter um deck, um pergolado, um gazebo, uma ponte, uma horta, um caminho, tudo isso feito com madeira. Só que o que a gente não se dá conta, ou não se dava conta, é que esse custo ambiental tem sido cada vez maior. E apesar de eu estar querendo sempre trabalhar com madeira plástica, eu passei muitos anos sem poder fazer isso. Até porque a madeira plástica custava, no mínimo, o dobro da madeira normal. E isso inviabilizava os projetos. A gente colocava nos projetos, mas as pessoas não aprovavam. Porque, olha, tudo bem, mas não dá, é muito caro. E isso gerava uma frustração. Só que nos últimos 5 anos, essa mudança ocorreu de uma maneira muito rápida. Tanto a madeira tradicional ficou muito mais cara, quanto a madeira plástica baixou de preço. Isso fez com que hoje a gente tenha as duas coisas praticamente no mesmo preço. Só que as vantagens da madeira plástica em relação à madeira são inúmeras. E em relação a essa ideia de sustentabilidade, eu vou falar um pouquinho sobre o que o uso da madeira pode gerar, não a plástica, a tradicional, que a gente vem fazendo até então. E eu acredito que a maioria, né, como eu mesmo, já implantei, sei lá, dezenas, centenas de pergolados, decks de madeira, tudo com madeira normal, né? Mas, enfim, a madeira normal, uma árvore, quando retirada, ela gera um processo muito sério de destruição de ecossistemas. Uma floresta não é só uma floresta, ou não são só árvores, né? E aí tem um poeta russo que diz que tem pessoas que entram dentro de uma floresta e a única coisa que elas veem é a lenha que essa floresta pode dar. Então, isso é um nível de não consciência e de quase primitivo. Porque quanto mais você olha para a floresta, quanto mais você começa a participar ativamente ou próximo de uma floresta, você vê os benefícios que ela tem. E a retirada dessas florestas tem causado problemas seríssimos, né?
Eu, assim, vou procurar esquecer os negacionistas, os terraplanistas e todas essas pessoas que eventualmente vão me dizer que eu estou errado em relação a uma floresta, mas eu tenho para dizer para vocês o seguinte: as florestas, inclusive, encerram até muitos problemas. Se elas forem tiradas, como vários pesquisadores já disseram, a floresta amazônica, por exemplo, eu não digo nem a totalidade, mas parte dela sendo tirada, como está sendo, pode gerar a possibilidade de liberar outras pandemias, até muito mais mortais do que a gente está vivendo hoje. E isso é um consenso científico. Então, no mínimo, você ter a floresta em pé pode garantir a sobrevivência da humanidade. Essa é uma das coisas, né? Hoje, vamos dizer assim, é completamente politicamente incorreto se usar madeira. A única exceção que eu posso fazer ao uso da madeira no paisagismo seria a madeira de demolição. A madeira de demolição é essa que já foi arrancada, que já foi tirada, e que se ela não for usada, ela vai ser o quê? Queimada? Enfim. Então, nisso a gente tem os dormentes de estrada de ferro, que já estão sendo vendidos aí em leilões, e tem pilhas e pilhas. Esses geram trabalhos muito interessantes, né, muito bonitos e tudo. Esses, ok, tudo bem. Mas fora esse, para você arrancar uma árvore, para utilizar essa árvore no seu paisagismo, você está fazendo o caminho contrário. Está fazendo o caminho que eu acho, sinceramente, que é um caminho ineficaz e um caminho não sustentável. Tem um certo mito na sociedade, e isso falado para aquelas pessoas que defendem a retirada das florestas, a continuidade do desmatamento, é que existiria a necessidade de você abrir fronteira agrícola, de você arrancar florestas para produzir alimentos, para produzir pasto para boi, enfim. Só que isso é um mito. Os agrônomos, eu sei que devem ter outros aqui, podem corroborar essa informação, e o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: com as tecnologias que existem atualmente, a gente pode multiplicar por 4 a produtividade do que a gente tem simplesmente com as áreas já abertas. Ou seja, se a gente determinasse hoje, utopicamente, que mais nenhuma árvore seria arrancada, ainda assim, a gente pode multiplicar esses 250 milhões de toneladas de produção de grãos para 1 bilhão de toneladas. Por quê? Porque existe tecnologia para isso. Tá certo que a gente ia precisar usar as áreas degradadas, a maioria delas são pastos, né, que foram largados, e aí o cupim tomou conta, a vossoroca tomou conta, a erosão, enfim, mas existe tecnologia hoje para que sim, você possa reverter essas áreas degradadas em áreas produtivas. Existe sim tecnologia para que você aumente a produtividade daquelas áreas que já estão disponíveis e estão sendo plantadas. E assim, de certa forma, é um pouco até assustador a gente perceber o nível de tecnologia que a gente chegou em tantas áreas e perceber que a nossa produtividade média em alguns produtos hoje se equivale ao que o Nilo, ao que o Egito conseguia, às margens do rio Nilo, há 2.000 anos. Então, sabe, então dizer que o problema nosso é avançar sobre a floresta porque a gente precisa de fronteira agrícola, isso não se sustenta. Cientificamente, tecnicamente, não se sustenta. Né? E o que eu quero dizer para vocês é que a gente precisava ter um respeito muito maior pelas árvores. Não pela madeira, pela árvore em pé. Porque a árvore em pé, ela vai chegar a te dar coisas que talvez a gente nem se dê conta. O balanço do clima é feito pelas florestas. Né? As chuvas até 100 quilômetros da costa podem ser conseguidas através dos oceanos. A partir de 100 quilômetros da costa, a responsabilidade da regularidade das chuvas, na verdade, são das florestas. E aí eu digo para vocês, países onde as florestas foram suprimidas, e eu vou dar um caso só, como é o caso, por exemplo, da Etiópia. A Etiópia era um dos países mais ricos do mundo. A Etiópia fica na África, e todos sabem que quando você pensa em Etiópia, você pensa em fome, você pensa em crianças esquálidas, você pensa em guerra, você pensa em desnutrição. Mas a Etiópia é o berço de diversidade de
inúmeros produtos, alguns deles extremamente importantes economicamente. Não sei se vocês sabem, mas o café é oriundo da Etiópia. Todos vocês aqui provavelmente tomaram café hoje. Quer dizer, é um produto com uma unanimidade mundial. É muito provável que não tenha nenhum outro produto que seja tão consumido no mundo como o café. E o centro de diversidade do café é a Etiópia. Pois bem, o que aconteceu com a Etiópia? A Etiópia suprimiu 97, 98% de suas florestas, gerando um processo de desertificação horroroso. De maneira que o que acontece hoje na Etiópia? As chuvas são erráticas. Elas perderam essa regularidade. Além disso, o calor enorme. O que acontece quando você tem uma situação dessa? Você perde o que a agricultura preza enormemente, que é a previsibilidade das chuvas. A pessoa saber quando vai chover, porque ela pode saber quando plantar, quando fazer as práticas agrícolas e quando finalmente puder colher. Mas quando você não tem previsibilidade, você gera uma condição de não possibilidade de agricultura, porque você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe. Aqui no Brasil, você ainda tem uma certa previsibilidade. Eu digo ainda tem uma certa previsibilidade, mas os mais velhos aqui podem confirmar, porque 7 de setembro, para mim, era um dia de chuva. Muitos e muitos desfiles de 7 de setembro eram feitos debaixo de chuva. Nos últimos, sei lá, 10 anos, não se tem nem notícia de chuva mais em 7 de setembro. Aliás, o mês de setembro, o mês da primavera, era caracterizado por algumas chuvas e o começo da estação chuvosa. Hoje, quando você pergunta para um agricultor ou para os agrônomos e tudo, quando é que chove? Você olha, a partir de 5 de novembro tem que chover, porque senão aí nós estamos com um problema. 5 de novembro, quer dizer, atrasamos essas chuvas um monte. Só que ao mesmo tempo que a gente atrasou, a gente gerou concentrações de chuva e de seca que estão gerando problemas seríssimos para todos nós. E o que aconteceu? Com a supressão da Mata Atlântica, ok, as coisas aconteceram, tudo bem. Agora, com a supressão da Amazônia, o clima do planeta inteiro está maluco. E você chega a ter 200 milímetros de chuva em 10 minutos num local. Isso é catastrófico. E tem acontecido com cada vez mais frequência. Além disso, a árvore em pé, além de fazer esse processo dos rios voadores, de manter as chuvas em condições interessantes, ela também mantém as mínimas e as máximas em condições melhores, de maneira que você não tem grandes excessos e grandes mínimas nem grandes máximas, que, aliás, estão acontecendo. A gente novamente bateu o recorde de temperatura esse ano. Né? Quer dizer, isso precisa ser entendido como uma associação direta entre desmatamento, ação e reação. Ação e reação. As pessoas, não, assim, por mais negacionista que alguém possa ser, não dá para dissociar o que está acontecendo. Né? Então, bom, esse é só, como eu vou dizer assim, uma introdução do que é o que eu vou dizer para vocês a respeito do que o que está acontecendo. E por isso a minha preocupação e meu interesse num produto como madeira plástica. Porque a ideia primeira é que você vai usar um produto que é fruto da reutilização de resíduos industriais, notadamente o plástico. E o que o plástico faz? Primeiro, demora 200 anos na natureza, causando um outro problema. Assim como a gente faz com as nossas camisetas de garrafa PET, a gente tira plástico da natureza e dá uma outra utilização para ele. Tá certo? Então, aí agora a gente vai entrar realmente no nosso assunto, que é falar de madeira plástica. Como é que tá por aí? Tudo bem? Vocês querem fazer alguma pergunta? Continuo do jeito que estou? Tá ótimo. Posso continuar? Pode. Vamos lá. Qual a primeira grande característica da madeira plástica e sua grande vantagem em relação à madeira tradicional? Durabilidade. Por quê? O próprio nome diz, ela vem do plástico. E o plástico, demora
200 anos para se decompor. Mas as empresas hoje em dia, eu vou falar de uma só, mas existem várias, elas dão garantias que vão de 15 a 30 anos para madeira plástica. E elas só não deram uma garantia maior porque elas não têm mais tempo de vida. A ideia é que elas, quando chegarem a 15, 20 ou 25 anos de atuação no mercado, vão dobrar essa garantia. Porque até onde se tem visto, ela realmente não se deteriora com o tempo. E aí você tem, essa é uma grande vantagem, porque quando você compara com a madeira tradicional, por mais nobre que seja essa madeira, eu tenho problemas que são seríssimos, principalmente quando a gente trabalha com jardim. Por quê? Porque o jardim pressupõe você estar trabalhando com água sempre. Agora, madeira e água, madeira e o tempo, é muito, muito avassalador, né? Vocês vão ver algumas imagens que eu vou passar para vocês de alguns trabalhos nossos que a gente está substituindo, às vezes depois de 5 anos, de 6, de 10 anos, onde a madeira simplesmente acabou. Lá no Aroeira mesmo, eu fiz 3 pergolados antes de fazer o pergolado de madeira plástica. E apesar de fazer todo o tratamento e todo o processo de manutenção da madeira normal, que seria lixar e invernizar pelo menos a cada 6 meses, ou pelo menos uma vez por ano, vamos dizer assim, isso fazia com que ainda assim eu tivesse problema com a madeira, porque você tem um deck instalado. A umidade, aqui eu lixo e invernizo a parte de cima. E aqui a parte de baixo, onde está exatamente a umidade vindo? Essa eu não tenho condições. É de chegar num ponto em que um cliente está andando e quebra a madeira, quando você vê está tudo podre. Aí você vai brigar com um fornecedor de madeira, o cara fala, isso é IP extra. Isso não tem condições, mas isso é o melhor que pode fazer. E é verdade. Aí a gente passa a passar neutrol, e ainda assim o processo continua sendo complicadíssimo de você ter a possibilidade de trabalhar com madeira no jardim. Porque, como eu estou dizendo, e é claro para todo mundo, o processo... E aí nós temos uma situação ainda mais complicada numa cidade como Brasília, com variações de temperatura e umidade que são muito parecidas com o deserto. Então, o que a madeira trabalha numa cidade como a nossa é uma loucura. Ela perde completamente a durabilidade em função de um lugar como o nosso. Se você ainda tivesse uma situação de trabalhar com essa madeira na situação em lugares mais frios do globo, em situações de menor variação térmica e de umidade, você ainda teria uma durabilidade muito maior. Mas no nosso caso a gente tem esse agravante, né, de uma umidade que vai a 100 e vai a 8%, e temperaturas que vão a 8 e vão a 37, 38 graus. Quer dizer, essas duas combinações são extremamente perversas para a madeira. Em relação à manutenção, a madeira tradicional, como eu falei, precisa de lixa e verniz. Para você ter uma coisa bacana, seria a cada 6 meses. O mínimo uma vez por ano. Eu tenho clientes que descuidaram ou fizeram isso numa chácara, passaram por alguns problemas, viajaram, 5 anos depois chegaram lá e não tinha nada mais para você recuperar. Simplesmente tinham perdido todo um trabalho com IP extra. E ali eu vou até mostrar algumas fotos. Agora, vamos fazer um pequeno cálculo aqui que eu acho que vale a pena. Para você lixar e invernizar 1 metro quadrado de deck instalado, por exemplo, deve custar em torno de R$100 o metro quadrado hoje. Material e mão de obra, tá? O custo de um deck de madeira IP extra e tudo está em torno de R$500 o metro quadrado. Que, aliás, é o mesmo custo da madeira plástica hoje, em torno de R$500 o metro quadrado. As situações variam um pouco, os preços também, em função de tamanho, de declividade, do que você tem embaixo, a base do que você tem, enfim, mas a ordem de grandeza é essa. Considerando que eu gasto R$100 de manutenção, vamos colocar anualmente, considerando que eu vou fazer apenas uma manutenção anual, já me daria, em 5 anos, o preço de um outro deck. Quer dizer, a cada 5 anos, eu gasto mais R$500 para manter aquele deck que já me custou R$500. Considerando a madeira plástica, vamos supor, na pior hipótese, que o fabricante te dá 15 anos de garantia. O que é que você tem que fazer de manutenção nessa madeira? Nada.
seria interessante você mantê-la limpa, ou seja, você lava com VAP, com um lavador de pressão, e se você quiser, por um capricho, passar uma cera automotiva, bacana, vai ficar muito legal. Só que o que acontece? Você vai passar 15 anos sem ter, com zero custo de manutenção dessa madeira. Enquanto a outra, com 15 anos, você... Então, uma partiu de R$ 500 o metro quadrado, a outra, madeira normal, também de 500, mas você juntou mais 500 depois de 5 anos, mais 500 depois de 10, mais 500 depois de 15 anos. E provavelmente depois de 15 anos essa madeira não vai prestar para muita coisa. Se tiver isso num jardim, se for um pergolado, como uma situação normal que a gente tem em Brasília, e eu vejo isso o tempo inteiro. Até porque hoje o trabalho maior que eu tenho, eu acho que é mais do que 50%, não é fazer novos pergolados de madeira plástica ou decks de madeira plástica. É substituir os pergolados e os decks de madeira tradicional por madeira plástica, que tem de, sei lá, de 6 a 15, 18 anos e estão em petição de miséria. Então, quer dizer, eu penso que só isso já seria um grande argumento para que vocês olhassem para a madeira plástica e falassem, opa, eu estou trabalhando com uma coisa diferenciada. Bom, outras vantagens, outras grandes vantagens da madeira plástica em relação à madeira tradicional. Você tem um menor desperdício, você tem menores sobras. Isso porque, quando você faz um projeto com madeira plástica e manda esse projeto vai ser feito e desenvolvido diretamente na fábrica. E ele é devolvido para você com um mínimo de sobras. Ou seja, você tem pequenas reposições. Então, enquanto você vai trabalhar com deck tradicional, você precisaria aí de, sei lá, 10, 15% a mais de madeira, por conta de eventualidades, é um parafuso que quebra, é um oco na madeira que você não viu e acaba acontecendo e você tem que substituir. A madeira plástica não, ela tem uma uniformidade e uma condição de diminuir essas sobras e esse desperdício, de maneira que você tem um custo de obra muito mais eficiente. E aí, quando você trabalha com projetos maiores, isso em escala você acaba ganhando muito mais. Os projetos são personalizados, podem ser personalizados, e isso melhora muito a maneira de você trabalhar, e isso te dá uma versatilidade enorme como paisagista para combinar, às vezes, a cor do seu deck com o pergolado, com a planta, com o seu jardim, de maneira que você tenha uma harmonia muito maior, e isso sem comprometer a durabilidade da madeira. Quando você fala em madeira de decks normais e pergolados normais, você está falando, via de regra, IP extra ou, no máximo, uma auroeira ou outra que você encontre. Ou seja, aquilo tem uma cor específica, sei lá, algum mogno, algum pau-brasil, mas isso é raro, né? E isso também te bota um preço completamente fora desses padrões que eu estou falando. Mas quando você entra na madeira plástica, você pode sim ter uma madeira clara, imitando, por exemplo, um pinus, imitando, por exemplo, uma madeira que não seria madeira de lei, só que com a resistência da madeira de lei, ou muito melhor do que a madeira de lei, como a gente está comentando, porque vai ter os mesmos benefícios, porque é, enfim, uma madeira plástica. Outra coisa que eu acho que é interessante a gente perceber é que, apesar do preconceito em relação à madeira plástica, o visual dela é praticamente imperceptível. A maioria das pessoas que vão lá no Espaço Aroeira para olhar os decks e os pergolados de madeira plástica, eu preciso dizer que é madeira plástica, porque senão eles não vão saber. Algumas pessoas, mesmo eu dizendo que é madeira plástica, elas não acreditam, elas têm que tocar, têm que ver, têm que pegar para poder se certificar que é madeira plástica. Ou seja, ela tem um acabamento muito superior, ela tem uma qualidade muito superior e a visualização, o visual dela não deixa a desejar. Porque alguém pode dizer, não, mas a madeira plástica vai me dar uma sensação de artificialidade. Eu vou dizer uma coisa, será que essa artificialidade não compensa a quantidade de árvores que a gente vai deixar de arrancar? Essa eventual, porque eu estou achando difícil, um bom projeto, bem feito, de madeira plástica, dificilmente você vai saber, inclusive, que é madeira plástica. Ou seja,
que diferença vai fazer, tá certo? Bom, eu acho que assim que a Simone puder, ela pode começar a passar algumas imagens, e eu não sei se eu consigo falar na medida que as imagens chegam, eu acho que sim. Consegue sim. Posso? Consegue? Pode. Consigo? Porque aí eu vou mostrar alguns projetos nossos e outros que não são nossos também, para vocês irem vendo como é que ela pode ser aplicada. A inúmera quantidade de aplicações que podem ser feitas, tá certo? Tá. Você quer que eu comece com as imagens do PowerPoint, que é o vídeo? Pode ser, pode ser. Pode ser com as imagens, né? Tá. Tá Então bom? tá bom. Aí os vídeos a gente passa depois. Ok. Ó, surgiu uma pergunta aqui no meu chat a respeito da condição térmica. A madeira plástica ela imita praticamente sem perder nada a condição térmica que tem a madeira. Em lugares onde a madeira esquenta, a madeira plástica vai esquentar. Ou seja, se eu tiver madeiras mais claras, elas vão esquentar menos do que a madeira proporcional da mesma qualidade, vamos dizer assim. Então, termicamente, também é uma condição muito interessante. Você não vai ter problema de pisar nessa madeira aqui quando o sol estiver a pino, assim como não teria com a madeira normal, entendeu? Aqui a gente vai começar a mostrar alguns slides, algumas fotos de alguns trabalhos, e vocês podem ver os acabamentos, como são fáceis e tranquilos de fazer, mesmo em bordas redondas, quer dizer, tudo isso é muito tranquilo. Pode passar, Simone. Aqui vocês podem ver o que é uma situação da esquerda, né? Com um gramado que não tinha sol suficiente para ele, que não tinha condição, e depois com a madeira plástica. Quer dizer, imagine isso daqui com madeira normal. Qual é a durabilidade possível numa situação dessa? Mesmo que eu pegasse, sei lá, fizesse um contrapiso aqui. Percebem que está do lado de uma piscina, quer dizer, o excesso de água vem, cai, as pessoas vêm molhadas, enfim. Isso é uma condição sensacional para que você tenha uma diferencial de durabilidade, tá certo? Pode passar. Guarda-corpo. Também, o guarda-corpo é uma coisa que normalmente é dificílimo de você manter com madeira normal. Com a madeira plástica, ela vai ficar aí intacta sem problema nenhum. Você tem uma fixação fácil, você tem uma coisa nobre, fácil e muito limpa de ser feita. Tá certo? Pode passar, é só mostrando aí os detalhes, né? E as espessuras também, porque você pode trabalhar com madeira de 9, 10, 12, 15, e você pode, inclusive, escolher alguma coisa diferente e para que a gente produza de uma maneira customizada, tá certo? Aí, de novo, o guarda-corpo e o deck. Aqui já um pergolado com deck, você vê uma situação um pouco complicada de se fazer, tudo isso muito simples, tanto com a madeira plástica quanto a madeira normal. Aliás, o marceneiro que trabalha com a madeira normal, ele tem condições tranquilamente de trabalhar com madeira plástica. O nosso, que é o Renato, alguns devem conhecer, está trabalhando cada vez mais com madeira plástica, está fazendo essa substituição e já está tendo cada vez mais pedidos de madeira plástica em relação à madeira normal. E é interessante que os funcionários dele estão se colocando cada vez mais aí. Nossa, essa é madeira plástica, graças a Deus. Porque sabem que vão ter um trabalho mais limpo, mais fácil e mais, como eu vou dizer assim, com um cansaço menor, porque é madeira menos pesada, com menos mão de obra, enfim, ajuda muito. Pode passar. Tá vendo os detalhes? Como você pode fazer de uma maneira
muito, inclusive, mais precisa do que você faria. Para fazer esse trabalho aqui com a madeira normal, exigiria, nossa, um expert, sabe? Não é qualquer um que consegue fazer. E a madeira plástica é muito mais fácil de você trabalhar, de você cortar, de você medir, enfim, de você fazer todos esses recortes. Ok? Aí vocês estão vendo uma madeira clara, como eu disse, isso aqui numa madeira real dessa cor era uma coisa impossível de ser feita, porque você vai simplesmente fazer com que isso aqui durasse um ano. Né? E você tem o benefício das madeiras claras, no caso do tempo, de você absorver menos calor e você ter um contato mais fácil, mais facilitado para você andar, enfim, para você desfrutar dela. Tá certo? Próximo. Ok, é só mais uma, né? Pode passar. Aqui, vocês, essa coisa que é interessante, porque existem algumas soluções em madeira plástica que com madeira normal seria muito difícil. Esse pergolado tem um vão enorme aqui. Se vocês forem ver isso aqui, acho que esse vão, se eu não me engano, eram 9 metros. Como é que eu venceria esse vão com uma madeira normal? Ou eu teria uma viga, sei lá, de 30 por 15, que seria um preço absurdo, ou eu teria forçosamente que colocar uma coluna aqui no meio. Você pode voltar a imagem a anterior? Olha para vocês verem aqui. Ela está simplesmente suspensa. E ela está suspensa exatamente porque o peso dela é completamente diferente da madeira normal. Então, existem outras coisas que ajudam. Ah, tá. A imagem não está aparecendo. Bom, faz a próxima. Vamos ver se dá para ver. Tá aparecendo Na por cima. verdade, é só ela, só a Zélia que não está vendo. Ido, Oi, pois não. quando você coloca plantas, uma trepadeira em cima do pergolado, você vai Uhum. precisar, porque vai gerar um peso, Sim. vai precisar que você faça, por exemplo, por baixo da madeira. Todo final de semana eu vou lá na Aroeira, né? Porque Bacana. tem os pães lá atrás, né? E são Uhum. maravilhosos. Eu sempre passo no lago que você fez lá. Uhum. No pergolado de madeira plástica, No inclusive. pergolado, né? Aí uma Uhum. vez eu fui com meu marido falou, isso aqui é plástico. Eu falei, não é não. Ele falou, é. Como ele é alto, né? Ele bateu lá em cima, assim, ele falou, tá vendo como tá oco? Aí eu fiquei me perguntando o seguinte, se você, por baixo das colunas, se tinha uma estrutura de cimento ali, ferro e cimento, para poder sustentar. Uhum. Uhum. Porque se Então, você botar Silvia, uma trepadeira, vai pois gerar é, um vai peso lá em pesar. cima. É. O que acontece é que a madeira plástica ela é leve, mas ela é extremamente resistente. Agora, nas situações em que a gente precise colocar peso, ou em cima do pergolado, ou eu acho que teve uma pergunta aqui sobre estender uma rede no pergolado, por exemplo, simplesmente essa estrutura que é oca, a gente coloca concreto dentro. E é o caso lá do Aroeira. Aquelas colunas lá do pergolado da Aroeira tem concreto dentro, né? Tem ela é oca, é 20 por 20, então tem 15 por 15, que é simplesmente uma estrutura de concreto. Você pode, inclusive, botar uma viga de ferro, uma coluna de ferro lá dentro. Não foi o caso nosso, porque a gente só ia colocar rede no máximo. Mas existe essa versatilidade de maneira que a gente pode, inclusive, encher esses tubos, né? No caso tanto do perfil de cima quanto da coluna embaixo, a gente pode colocar tanto perfil de metalon, né, esse metalon, ou de aço, ou eventualmente encher de concreto, quando for o caso, para que você possa pendurar uma rede, por exemplo, né, sem o menor problema, tá certo? Então, quando a gente faz, a gente precisa só entender o que é necessário, qual é a sua necessidade. E isso pode ser resolvido sem problema. Agora, no caso desse vão livre que eu estou dizendo, é porque se eu tivesse aqui um pergolado normal, com uma madeira normal, essa travessa de 9 metros que eu tenho aqui, ela precisaria ter uma dimensão enorme para poder aguentar passar por esse vão sem selar, sem fazer uma barriga. E isso seria praticamente impossível a não ser que eu colocasse uma coluna no meio. O que ia fazer do projeto um projeto bem mais feio do que ele ficou.
Entende? Então, a gente tem soluções com a madeira plástica que acabam viabilizando projetos que não seriam viáveis economicamente com a madeira normal, por conta dessa versatilidade, dessa resistência que eu tenho, inclusive ao envergamento, a essa situação de abaulamento que eu tenho se eu tenho um peso muito grande em cima das colunas. Entendeu? Tranquilo? Entendi. Obrigada, boa noite. Eu respondi sua pergunta, Silvia? Respondeu sim. Bacana. Obrigada. Bacana. Imagina. Próxima, Simone, por favor. Essa é a mesma estrutura que eu estou mostrando, né? Só para vocês verem, que você vê, ela é um vão livre imenso. Isso aqui é uma coisa... Assim, é porque quem olha aqui, tá legal. Tá, mas não é que só tá legal. Isso aí, para você chegar numa situação dessa, com uma madeira nessa espessura, essa coluna aqui transversal, impossível, né? Porque ela vergaria, ela iria aqui no chão, ou quebraria, enfim. Não é possível você ter uma estrutura dessa, a não ser com madeira plástica. Tá certo? Próxima. É a mesma, tá vendo? A distância que ela está cobrindo aqui, acho que aqui não tem dúvida, né? Você vê a distância que você tem. Você tem uma coluna aqui no concreto, né? Na construção da casa, e o certo, se isso fosse de madeira, teria que ter outra coluna aqui no mínimo. Mas você não precisou, e você vê que ela não vergou nada, ela não tem um abaulamento, né? Ela está totalmente reta. Próxima, Simone. Só mais um detalhe. Próxima. Novamente os detalhes, né, da construção, como eles ficam perfeitos, né, e volto a dizer, os marceneiros têm uma certa resistência no começo, mas quando acostumam e começam a mexer com a madeira plástica, isso fica o céu para eles, porque eles estão acostumados com muito mais peso, com muito mais problema, com muito mais sobras, e o corte dessa madeira é fácil, as ferramentas gastam menos, né, e você tem um problema muito menor em todos os sentidos, tá certo? Próximo. Só mais um detalhe. Pode passar. Pode passar. Acho que não tem muito. Pode, continua. Isso é aquela mesma foto, né, anterior, que foi feito já que tinha grama morta aqui, e isso aqui com madeira normal ia ser o caos, né, porque ia durar 3, 4 anos, e ia ser um grande problema. Próximo. Próxima. Os detalhes dos acabamentos que podem ser feitos, tá vendo? Em situações onde uma pessoa, para fazer isso aqui com a madeira, se você mostrasse para ela, ela ia querer chorar. Ela ia olhar isso aqui e ia sair correndo. Porque ia ser um custo absurdo de fazer uma coisa dessa. E isso na madeira plástica é uma coisa, eu não vou dizer simples, mas é um trabalho muito corriqueiro de ser feito. Ou seja, você, como paisagista, pode ousar muito mais. Tá certo? Pode passar. Pode passar. Eu acho que já de madeira, pode passar, é mais rápido, deixa eu ver só se tem alguma mais interessante. Não, pode. Isso mostrando a complexidade. Aqui é lá dentro da entrada do Aroeira. Isso é interessante. Essa ponte aqui já tem 5 anos. Madeira plástica. E em que pese o grande tráfego de pessoas e tudo, isso está ali aberto todos os dias, molha 3, 4 vezes por dia, porque eu tenho plantas de um lado e de outro. Isso aqui está perfeito. É como se tivesse feito ontem. Vocês podem chegar lá e ver sujo, tudo bem. Aí vocês podem até brigar, disse que estava novo e não está. Mas vocês não vão ver isso com marcas de deterioração. Vocês vão ver isso como se tivesse sido feito o dia anterior. Tá certo? E isso é muito legal, porque eu fiz aqui primeiro, para poder me certificar de que isso era realmente um bom produto, até porque acho que nesse caso aqui era a 3ª vez também que eu estava trocando isso e a madeira embaixo toda podre e me gerando muito problema e muito custo. Tá certo? Próxima, Simone. Você tem o videozinho desse pergolado? Se você puder passar ele. Que é exatamente esse é o pergolado que a Silvia falou, de madeira plástica. Eu vou passar aí, é só porque eu tenho que mudar. Ele não estava junto com a Tem todo o tempo do mundo, fica imagem. tranquilo. Eu vou passar o vídeo. Se alguém tiver alguma pergunta enquanto isso, gente... Isso, pode ficar à vontade. Ô, Igor,
Pois não. As ferramentas que o marceneiro usa, porque eu sou ferratomaníaco. Aham. Tem ferramentas que eu trouxe da Itália que nem existe aqui. Ó, Mas com madeira, seriam as mesmas ferramentas, serra circular, parafusadeira e as praticamente junções. isso. E as Praticamente colas. as mesmas. Como é que Exatamente. seria o encaixe? Usa cola ou só parafuso? Como é que é feito? Normalmente a gente usa cola, mas a gente também tem a fêmea, macho e fêmea, aquela história de macho e fêmea, O e você, encaixe. isso, você tem um encaixe. Você tem uma situação onde você chega a 1 milímetro de distância e tem um espaço para colocar um parafuso, que prende as duas, uma prende na outra. É muito Entendo. bacana isso também, né? Agora, até hoje, eu não entendo muito das ferramentas, mas o que eu vejo é que toda vez que eu contrato um marceneiro para fazer o trabalho, ele não precisa de nada além do que do que ele já tem de ferramenta e da madeira plástica que a gente fornece com os parafusos, que normalmente é o que a gente coloca, que é diferente da madeira. Aliás, os parafusos bem menos Bom dia, robustos, gente. né? Chegando aqui no Essa é o videozinho. Ok. um pedacinho do Espaço Aroeira, para vocês darem uma olhada. Que coisa bacana que é esse pergolado com madeira plástica. É impressionante que esse pergolado já tenha 3 anos e a impressão que dá que ele foi construído ontem. Quais são as grandes vantagens da madeira plástica? Bom, a principal que eu acho é que você deixou de tirar só para fazer esse pergolado, o quê? 5, 6 IPs grandes. Então, isso já valeu a pena. Agora, a durabilidade disso em relação à madeira natural é muito grande. E isso é um outro ponto muito interessante. Agora, antes madeira plástica era caro, agora está o mesmo preço da madeira normal. Bom, querendo algum projeto, querendo alguma coisa com madeira plástica, vem para cá que você vai ter a melhor assessoria, tá bom? É isso aí, gente. Valeu, ótimo dia a todos. Bom, tirando a propaganda, o que eu acho que é interessante, vocês verem que ali é um deck molhado praticamente. Você vê que tem samambaia pendurada, que tem coisa. Ninguém tira a samambaia para molhar e para voltar ali. Ou seja, ali tem irrigação, inclusive, que pega água 2 vezes por dia e pega água dentro do pergolado. Aliás, todo dia de manhã a gente tem que limpar o pergolado. Aliás, esse pergolado, inclusive, chove nele, né? Porque vocês viram, tem uma trepadeira nele. E mesmo com a trepadeira, mesmo com a situação, 3 anos depois, ele está praticamente novo. Você olha para ele e fala, primeiro que você não vê que não é madeira, e segundo, como a própria Silvia colocou aí, e segundo que, caramba, ele não acaba, não tem problema. E eu sei que quando eu virar aquela madeira, eu não vou ter uma coisa de ela tá podre por baixo. Aliás, tem outra coisa, o pessoal em Brasil, que vende essas madeiras, eles dizem que depois de 15 anos, provavelmente, vai ter um desgaste do piso, pelo próprio pisar mesmo, aquela coisa de um alto tráfego, como é o caso lá da entrada do Aroeira, que você poderia resolver simplesmente virando ao contrário. Ou seja, sei lá, daqui a 15 anos, o que eu faço? Pego aquela madeira, tiro ela toda, troco os parafusos, eventualmente, e viro ela ao contrário, e de repente ela vai durar mais 15 anos. Gente, nós estamos falando de uma coisa que é quase covardia, você trabalhar com madeira, com tudo isso que eu falei, e com madeira plástica. Não é verdade? Ido. Bom, oi, Simone. Silvia, desculpa, Silvia. Eu notei também que os bancos que tem ali no espaço e também lá embaixo, lá onde o Yuri faz os pães, ali tem uns banquinhos que também são de madeira plástica. Ah, sim, claro. É o seguinte. Eu fiquei me perguntando quanto a resistência, assim, também com relação a peso. Olha, eles são feitos de maneira a ter uma conformidade, né? Vamos dizer assim. Então, aqueles bancos que você viu lá, a mesa e a cadeira a mesa e os bancos que estão debaixo do pergolado têm uma capacidade de suporte igual a um banco normal, né? E eles são feitos para isso. Aliás, lixeiras, várias coisas são feitas em madeira plástica hoje, inclusive todo o mobiliário para jardim também é feito de madeira plástica, que é muito bacana. Depois eu devo passar um folderzinho mostrando mais algumas coisas, sabe? Mas sim, a gente usa isso e é muito legal. Eu também usava bancos de IP, aliás, tem um ou outro lá na Aroeira, espalhado no jardim ainda, mas quando você vê o de madeira plástica, você fala, meu Deus, isso aqui não vai acabar nunca, né? Quer dizer, eu vou morrer umas 3 vezes e o banco de madeira plástica vai estar lá ainda, não é isso?
Bom, Simone, Tá bom, obrigada. imagina. Isso. Oi. Só aproveitando aqui, antes de... bom, a Magda parece que quer fazer uma pergunta. Quer fazer, Magda? Sim, eu até coloquei no chat. Desculpa, Magda, eu não vi. Tá, olha só, nesse pergolado do Aroeira, ele está com uma trepadeira. Nesse caso aí, você colocou concreto dentro ou não? Nesse caso, eu coloquei o concreto, coloquei sim, Magda, mas eu não coloquei, não foi nem pela trepadeira, vou te ser sincero. Eu coloquei por conta da gente usar, às vezes, ou tinha a intenção de usar para colocar redes, entendeu? Se não fosse o caso, talvez eu nem colocasse o concreto nas colunas, tá certo? Mas só nas colunas, né? No pergolado, assim, em cima, não, né? Deixa eu ver, deixa eu lembrar. Não, aí na travessa, na frente do pergolado, a gente colocou um perfil, aqueles metalon, que vende na gravia mesmo, né? De 10 milímetros em U. Não sei se você sabe como é. É um metalon que entra certinho no perfil. Na frente eu coloquei que ela ia receber todas as outras travessas. Lá nas travessas atrás eu não coloquei. Não foi necessário. E aí, Magda, cada caso vai te dizer o que você vai precisar ou não. Eu tenho um outro pergolado lá no Aroeira, que eu não usei o metalon e não usei concreto. Por quê? Porque eu simplesmente coloquei policarbonato em cima. E ele é bem mais leve. Então, ele não foi necessário que eu fizesse uma coluna de concreto dentro da madeira plástica. Entendeu? Tá, ok. Tá, obrigada. Imagina. Guido, boa noite. Eu tenho uma pergunta. Pois não, Cláudia. Eu gostaria de saber se, para colocar a madeira plástica apoiada no solo, se tem que ter algum preparo, se precisa fazer, de repente, um contrapiso, ou colocar uma manta, ou ela pode ir diretamente no solo? Olha, Cláudia, ela pode, né? Quer dizer, não há nenhuma restrição, a terra não vai causar os mesmos problemas que causaria numa madeira. Mas, se você considerar que em cima desse pergolado você vai ter um peso, esse peso vai ficar distribuído, e se você tiver simplesmente uma terra, aquilo pode ceder, eu acho que é muito importante você fazer uma base de concreto e enterrar parte dele numa base de concreto, que é o que a gente faz. Mas, nesse caso, a função do concreto seria tão somente evitar que você tivesse, por diferença de densidade de solo, um afundamento do seu pergolado de maneira a comprometer a estética e o pergolado como um todo. Entendeu? Mas não em função do problema de ter umidade ou de ter terra no contato com a madeira plástica. Isso não é problema, até porque a gente faz decks, né, de madeira plástica diretamente no solo. Não no solo, porque aí a gente coloca uma brita antes, coloca um bidim para evitar que nasça mato, mas sem o menor problema em relação à umidade que pode gerar. Tá bom? Então, no caso daquela imagem da piscina que a gente viu, que antes era uma grama e já quase nem existia, certo. Como que foi preparado o solo? Ali a gente retirou a grama, a gente colocou uma manta de bidim e colocou uma brita número 1. A ideia ali foi somente evitar que um mato que nascesse ali passasse no vãozinho da madeira plástica. Tá certo? Porque senão ia me gerar uma manutenção maior. Então, se eu soubesse que ali não ia dar mato, nem isso eu não precisaria fazer. Se eu tivesse um orçamento melhor, eu faria um contrapiso ali, até desviando a água para um lugar mais correto. Mas, como naquele caso eu precisava, inclusive, drenar aquela água ali mesmo, para ela não gerar problema em outro lugar, a gente optou por colocar a manta de bidim e colocar a brita, número 1. Porque você ainda tem essa vantagem de você poder drenar a água que cai naquele local. Entendeu? Tá ótimo. No caso do pergolado normal, eu recomendaria que você fizesse uma base com contrapiso, só que isso gera um problema, que ali vai acumular água. Acumular no sentido de aumentar o volume de água que você precisa escoar. Tá certo que você vai precisar colocar um declive para que essa água saia. Mas ainda assim, pode ser um problema. Né? Não estou dizendo que mas pode vir a ser um problema. Tá ótimo.
Eu respondi, Cláudia, a sua pergunta? Respondeu. Muito obrigada. Imagina. Ido. Oi, Simone. Aproveitando que você está respondendo algumas coisas, eu vou ler aqui do chat e depois a gente continua lá com as imagens, né? Que daí Ok. você. Tá? É porque tem uma pessoa que chegou atrasada do SNE que está perguntando qual a base desse material e se produziria mais plástico, tá? Ela pergunta se o material vai ficar disponível, e isso a gente depois disponibiliza sim, tá? Sim, Pela por favor, escola, né? tá? A base do material, na verdade, ele é o subproduto da indústria de papel, mas é fundamentalmente plástico. Eu tenho numa das apresentações qual é esse material. Deixa eu procurar ele aqui, que eu te falo exatamente qual é. Mas ele não vai gerar mais plástico. O que acontece é que ele, vamos supor, quando ele acabar a vida útil dele, ele pode ser reciclado novamente para ser feito a madeira plástica novamente. Eu não sei se é essa a pergunta, mas ele realmente pode, depois que ele acabar, acabou, não dá mais. Você pode botar ele de novo na máquina e fazer ele novamente como madeira plástica, indefinidamente, entendeu? Tá, respondeu, ela já agradeceu respondeu? Tá. Tá. Eles são descartes de aterros industriais e são gerados principalmente no ramo da indústria de papel, tá certo? E são todos tipos de plástico. Deixa eu ver qual é o nome do plástico. Eu tenho aí numa apresentação, mas para eu não achar, aqui, deixa eu ver se eu tenho. Não está aqui. Talvez eu consiga. Sim. Ele é polietileno de alta densidade e polipropileno. São os dois tipos de materiais que são usados, são os dois tipos de plástico que são usados. E quando você parte na parte de cima, você faz uma pigmentação e uma aditivação de ultravioleta, de anti-ultravioleta, tá certo? É isso. Bom, se quiser botar aquelas... pois não. Boa noite. Eu posso usar ele como um suporte, fazer um suporte para tampar a caixa de máquinas da piscina? Sim, ele serve como um deck, você pode fazer ele como brise, sabe? Você coloca ele como brise, você coloca ele como deck, e, inclusive, é lógico que você vai precisar ver a estrutura dele para poder receber o peso que você quer colocar. Mas ele funciona exatamente como uma madeira, com todas as vantagens que a gente falou. Você pode sim colocar em cima fechar uma tampa de uma casa de máquina sem problema nenhum. Aliás, a gente já fez isso inúmeras vezes. Eu peguei um projeto hoje maravilhoso, mas tem a bendita da caixa. Vamos resolver esse problema. Pronto, foi por isso que você veio para a aula hoje, tá vendo? Sim, aí quando eu olhei tinha o Binar, falei, vou participar, obrigada. Imagina, é um prazer. Ido, esse material pode ser usado em assoalho de residência, ou tem sido usado? Já tem sido usado. Aliás, eu tenho uma foto aí, numa apresentação dele, num assoalho de residência, que fica belíssimo. Para dizer a verdade, deixa eu ver se eu já fiz algum. Não, eu mesmo não fiz. Mas a gente tem várias imagens feitas e fica super bacana, super bacana. Se a gente está falando de uma durabilidade aí de, no mínimo, 15 anos para o material externo, que dirá o material interno, né? Aí você não tem aí as intempéries como sol, chuva, umidade, temperaturas, variações, então vai ser sensacional, não é? Você pode botar aquele videozinho de 4 minutos para a gente dar uma olhada nessas vantagens e aí falar um pouquinho dessas coisas da madeira, que eu acho que a foto final dele é exatamente isso. Estão perguntando se é inflamável, só... Não mais do que a madeira, vamos dizer assim, né? Porque a gente está comparando com uma coisa que é extremamente inflamável, né? Então, ele é mais inflamável, porque eu acho que a pergunta correta, nesse caso, é isso. Ele seria mais inflamável que a madeira, ou seria mais perigoso do que a madeira em relação ao problema de pegar fogo? Não, ele inclusive vem com uma resina antifogo. Mas eu não vou dizer para você que não pega fogo. Se você ficar ali com o maçarico insistindo, ele vai pegar fogo. Né? Mas eu vou dizer a mesma coisa da madeira. Então, em relação à madeira, eu diria que eles são iguais, né? Ele não vai ser pior do que a madeira em termos de, será que tem essa palavra? Inflamabilidade, entendeu? Depois eu pesquiso se tem essa palavra. Essa palavra, tá certo. Mas acho que a ideia é essa, né? Ficou claro, né? Quer dizer, ele não pega mais fogo do que a madeira normal. Ficou assim.
Tem várias perguntas aqui, mas do pergolado da Aroeira, a gente deixa para o final, tá bom? Eu vou passar o vídeo que você pediu e aí a gente volta a responder aqui. Beleza, Ok? beleza. Olá, nesse vídeo você vai conhecer e se convencer sobre as vantagens de um deck em Brasil em comparação a um deck de madeira nativa. A boa madeira nativa para fazer um deck precisa ser do cerne. O cerne é a parte dura da madeira que foi formada ao longo dos anos. Essa parte resiste ao tempo, pois é oriunda de árvores muito antigas. Mas mesmo em uma árvore ótima pode ocorrer a existência de brancal, uma parte frágil suscetível ao apodrecimento, além de tensões criadas durante o crescimento, o que chamamos reveses, que podem apresentar deformações na madeira aplicada. Até mesmo a época do ano ou a lua em que a árvore foi cortada pode favorecer o apodrecimento precoce e aparecimento de brocas. Quem vende ou instala madeira natural nunca consegue saber todos esses fatores. Os problemas só aparecem no futuro. O nosso produto não apresenta brancal, não tem reveses e não apodrece, além de não proliferar brocas e cupins. Voltando à madeira, quando recém-cortada é chamada de verde e precisa de tempo para secar. Consideramos que está totalmente seca quando perde toda a sua seiva natural. No entanto, esse é um processo que pode levar anos. Alguns tipos de madeira simplesmente nunca secam. A madeira cortada, planada e aplicada no deck, quando não está completamente seca, se deforma e pode apresentar empenamento, formar canoas, rachar, etc. Depois de muito bem seca, a aplicação tem melhor garantia. Ainda assim, exposta ao tempo, ela se molha com a chuva. Isso faz a madeira inchar, formando o encanoamento. Depois vem o sol e a madeira seca. E no lado exposto a madeira contrai, formando o encanoamento inverso. Este vai e vem agride o visual. Depois surgem rachaduras, arrancamento de parafusos e o apodrecimento. O deck em Brasil não absorve umidade, portanto não empena e não forma o encanoamento. Falando de madeira novamente, a forma de proteger a madeira nativa desses efeitos climáticos é o verniz. E verniz é manutenção. A proteção dura em geral 6 meses. Então é necessário remover o verniz antigo, lixar e pintar novamente. Este custo de manutenção, ao longo do tempo, fica maior que o custo de implantação do deck. Ainda assim, a umidade na junção das réguas do deck com a base, que não estão protegidas pelo verniz, acabam criando fungos, produzindo mau cheiro e apodrecendo. O mesmo ocorre nas fendas feitas pelos parafusos. O nosso produto não necessita de tinta ou verniz. Além disso, também não desenvolve mau cheiro. As réguas de madeira natural são encontradas em comprimento padrão, ou seja, você acaba tendo que comprar medidas que não servem para o seu projeto. Isso ocasiona desperdício de material em cortes e emendas. Já os decks em Brasil podem vir sob medida, minimizando quaisquer desperdícios. Se essas desvantagens da madeira nativa não te convencerem a usar um deck em Brasil, apelo para sua consciência. Você pode achar lindo o deck de madeira nativa, mas sentirá culpa ao ver uma árvore ser derrubada na Amazônia. O deck de madeira nativa é o cadáver de um ser que outrora foi magnífico. Ao escolher nosso produto, você preserva o meio ambiente. Se não bastassem todas as vantagens, nosso deck ainda pode ser reciclado novamente. Portanto, seja consciente. Use em Brasil. Bom, eu acho que ele fez um resumo aí do que a gente falou durante a apresentação, né, das inúmeras vantagens de você ter um deck de madeira plástica, né? E chega a ser covardia, né? É covardia. Agora, eu acho que a maior covardia é a gente, como paisagista, como profissional da área, não pensar que uma árvore é muito melhor como árvore do que como madeira.
Então, eu acho que esse é o grande ponto, né? E eu acho que eu tenho conseguido convencer meus clientes de uma maneira muito tranquila, porque quando eu falo, olha, tá vendo esse deck aqui? 5, 6, 8, 10, 20 árvores deixaram de ser arrancadas. Caramba, isso é impactante, né? Quer dizer, todos nós precisamos começar a ter esse tipo de consciência de que talvez a solução dos grandes problemas nossos também passe por aquilo que a gente orienta, né? Nós, como profissionais, temos essa função, né, de colocar no mercado alguma coisa que seja mais sustentável. Ia chegar ao ponto de você falar, pá, eu quero madeira normal. Poxa, desculpa, eu não trabalho com madeira normal. A menos que seja madeira de demolição, né? Se for, eventualmente, um dormente de estrada de ferro ou um assoalho que foi arrancado de algum lugar, eventualmente eu posso até trabalhar, mas pegar um pergolado, um deck de madeira normal para fazer, não contem comigo. Aí eu falo, não, você não está com o profissional correto. Eu não sou o profissional certo para o seu trabalho. Eu acho que a gente precisa, num determinado momento, começar a falar grosso, no sentido de se impor e impor uma situação que é quase que limite, né? E aí você começa a ser diferenciado. E eu acho que aí começa a ficar uma coisa bem boa de trabalhar, porque você vai se sentir cada vez mais de certa forma, resgatando uma parte do meio ambiente, né? E não é nada assim, é grande coisa, dependendo do pergolado que você for fazer, dependendo do deck que você for fazer, quantas árvores vão deixar de ser arrancadas? Claramente, objetivamente, isso é valor, né? Então eu acho isso muito interessante, tá certo? Simone, cadê você? Eu não estou te vendo. Estou aqui. Ah, tá. É o seguinte, bota para mim algumas coisas das madeiras estragadas, você consegue? Só é o finalzinho da apresentação lá. É o finalzinho. Você tem mais algum vídeo? Não, né? Tem 2 pequenininhos também do que você passou. Mas isso é de madeira estragada também. Né? Tudo igual. Tá, ok. Pode passar. Obrigado. Se tiver alguma pergunta a mais, gente, estou à disposição, tá? Ah, tá. Eu queria saber naquele pergolado que a viga ficou bem grande mesmo, né? Ficou bem extensa, se foi preenchido com concreto, alguma coisa assim. Não, ele foi feito com um perfil de metalon, um perfil 13. E isso dá para a gente calcular, inclusive, qual é a necessidade, entendeu? Você vê, tem um cálculo que a própria fábrica faz, que é interessante. Ela pega o tamanho do vão e calcula qual é a grossura, vamos dizer assim, do perfil de metalon, né, de aço que a Gravia faz. Aliás, eu fiz um pergolado que a Gravia fez todos os metalons para mim. Eu peguei, especifiquei o que eu precisava, coloquei e tal, e ainda assim ficou mais barato que a madeira. Entendeu? Então é isso que é colocado. Não é concreto normalmente na parte de cima. O concreto normalmente a gente coloca só nas colunas, para quando vai puxar uma rede, alguma coisa assim. Tá bom? Ok, obrigado. Respondi? Respondi, Leonardo? Respondeu, sim. Valeu. Beleza. Obrigado. Gente, eu vou fazer uma sequência de fotos agora, de trabalhos nossos, com madeira já dando problema. Se vocês olharem nessa foto, acima das mãos do menino, vocês vão ver uma coluna, uma viga, né? Atravessando o deck. Se vocês olharem bem para ela, vocês vão ver que ela está completamente carcomida. E é uma situação de madeira normal, onde ela está recebendo umidade ali. Impossível de eu tratar isso, de eu invernizar, lixar uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses. Enfim, seria simplesmente impossível. O que a gente teve que fazer com esse deck? Trocar ele inteiro. Estava perigoso. A pessoa pisava, ele cedia, assim, e era um perigo de realmente cair, a pessoa cair dentro do lago. Tá certo? Pode passar a próxima, Simone. Não sei se deu para ver aqui no cantinho, as réguas estão soltando, e esse é um trabalho que a gente está fazendo hoje, inclusive no Lago Sul, e as réguas estão soltando e a gente foi ver por baixo, elas estão todas podres. Passa o próximo, por favor. Acho que não é o mesmo trabalho, mas aqui dá para vocês verem, esse trabalho, se eu não me engano, deve ter uns 8 anos. E mesmo a pessoa lixando e invernizando, ela lixa e inverniza a parte de cima. A parte de baixo simplesmente não tem o que ser feito, tá certo? Próximo. Estou mostrando um monte de coisa feia agora, tá, gente? Mas não se assustem, viu? Não é madeira plástica.
Próximo. Ah, não, isso aí é só a propaganda do Aroeira, se vocês quiserem entrar nas redes sociais nossas, no Espaço Aroeira, tá bom? Simone? Alô? É que você tem que dar um tempinho para eu voltar. Não é assim, não. Não, Você eu só me ia te tira falar do o ar. seguinte. Eu só ia te falar o seguinte, para botar aqueles 2 videozinhos, só para dar uma ideia geral dos decks que estão sendo corrigidos. Tá. Vou pegar eles aqui e coloco. E colocar, beleza. Bom, e as perguntas podem continuar, gente, enquanto ela faz isso. Aproveita e olha aí no chat e responde uma enquanto eu acho o seu videozinho aqui. Tá, deixa eu ver se eu sei o que é um chat, para começar. Pessoal, pergunta aí enquanto ele... Ixi, agora achei aqui, tem um monte. Tem muito. Não, então espera aí que eu vou passar os 2 videozinhos, que são pequenininhos, e aí depois você responde tudo. Tá bom. Espera aí, aguenta aí. Gente, uma pergunta aqui, qual o preço do metro quadrado? Ó, isso aí é uma obra nossa, depois de 6 anos. Todas as vigas comprometidas por conta da água do lado, que não tinha como você arrumar embaixo. Tá certo? Quer ver novamente, ó? Não, acho que tá bom. Ali, ó, você vê a madeira normal, onde não estava sofrendo ação do tempo. Aqui era do lado do lago. E aí aqui teve esse problema dela, toda ela ficar apodrecida. Então, perguntaram aqui no chat qual o preço. Eu vou dar uma ordem de grandeza, porque isso varia muito de situação para situação, de tamanho, de localização, do que a gente tem embaixo, mas o custo seria em torno de R$500 o metro quadrado, tanto de deck quanto de pergolado. Então, se a gente for fazer um deck com pergolado, ficaria em torno de R$1.000, R$500 para o pergolado, R$500 para o deck, R$1.000 o metro quadrado. Então, sendo mais específico ainda, um pergolado de 5x4 com um deck pergolado de 5x4, seriam 20 metros quadrados. Se for o deck pergolado, seria em torno de R$20.000. Tá bom? Ó, esse é um trabalho feito hoje. Olha as madeiras saindo do pergolado. Olha IP extra, tá, gente? IP extra. Olha como é que estavam essas madeiras depois de, se eu não me engano, esse aqui, 8 anos. Acho que é isso. Bom, eu não sei, acho que a gente não tem mais imagem. Ah, nós temos imagem de um pergolado bem grande feito no sudoeste, Simone. Eu não sei se você consegue. Foi das últimas imagens que eu te mandei. Tá, não sei se enquanto você consegue... eu procuro aqui, aí você vai respondendo aí o pessoal, que tem mais perguntas ali. Beleza, vou achar aqui, ver se é esse, tá bom? Ó, a pergunta que acho que a Magda fez aqui, acho que eu já respondi, né? Assim, ele está perguntando aqui a diferença de madeira plástica comum e madeira plástica reciclada. Na verdade, se a gente falar da madeira plástica que eu estou usando daí em Brasil, a madeira plástica, quando ela é feita a primeira vez ou quando ela é reciclada, é a mesma coisa. Agora, existe no mercado vários tipos de madeira plástica. A nossa se utiliza só de plástico e do resíduo da indústria, normalmente de papel. Agora, tem algumas empresas de madeira plástica que usam parte na sua composição pó de serragem, que também é oriundo de resto da indústria, né? Da indústria, no caso, madeireira. Só que esse, a gente já teve alguns problemas, porque por ser madeira, ela tem os mesmos problemas de variação na sua composição. Então, ela gera problemas de mofo, de umidade e de apodrecimento também, tá certo? Então, essa nossa não usa nenhum material de madeira, só plástico. Eu acho que as perguntas eu respondi todas. Oi, Ido. Não. Oi, pois não. Oi, Ido, você me deixou com um drama de consciência muito grande, porque eu fiz a minha casa em 95, 96, e na época eu creio que não tinha esse material. Não tinha. Exato. Aí eu fiz o meu assoalho, tanto do piso do primeiro como do térreo, e depois de 30 anos ele já começa a aparecer problemas.
Bom, para eu não ficar com esse karma na cabeça, eu me comprometi, tão logo me aposentei, comecei a trabalhar na área rural e já plantei 2.000 árvores. Mas então você fez muito bem, Arnaldo. Você fez muito bem. Mas agora eu estou pensando em começar a investir aqui em casa na substituição a médio e longo prazo, porque as coisas ficam caras, né? No piso, o piso interno, o valor é o mesmo? Sim, às vezes até mais barato um pouco, porque a base dele já, vamos considerar que já estaria pronta. Isso. Entendeu? Então, talvez, dependendo, eu estou dizendo uma ordem de grandeza, tá? Talvez ele fique até mais, eu te daria, vou te dizer de orelhada aqui, que talvez ele fique mais barato até do que se fosse um piso externo. Agora, uma coisa eu te digo, se você plantou 2.000 árvores, deixa essas 2.000 árvores, não vai me arrancar isso para pensar em fazer piso, que isso aí é coisa do século passado. Tá certo? E é bem provável que você ganhe mais dinheiro com elas em pé do que você cortando para qualquer motivo que você possa imaginar. Não é verdade? Só estou no cenário, Ido. Né? Eu levo 50, 60 músicas e vou distribuindo aí pelo... Mas que bom, maravilha. Verdade. Maravilha. Foi assim que eu paguei o meu karma, usado muito. Que bom. Aliás, acho que isso é uma boa maneira de pagar karma. Se alguém quiser fazer isso, eu acho que vale muito a pena, que é plantar árvores. Plantar árvores e fazer pergolados e decks de madeira plástica. Bom, gente, o que eu queria colocar a respeito desse pergolado, a gente fez esse ano isso aqui no Sudoeste. E o que, assim, é porque você olha e fala, é um pergolado, ok, tá bacana, parece madeira, tá bacana, mas o que é importante vocês verem é que a distância entre uma coluna e outra é mais de 6 metros, o que também não seria possível fazer com uma madeira normal. Então, imagine 6 metros você alcançando uma... não, desculpa, 6 metros é o total, ele tem 4,80. Esse vão aqui. Esse vão com uma madeira normal, eu precisaria de uma madeira no mínimo o dobro dessa grossura. E mais do que isso, eu precisaria de um travamento entre essas madeiras para que elas não vergassem no sentido tanto vertical quanto horizontal. Porque se eu fosse madeira, ela ia fazer isso aqui, ó. É impossível manter isso nessa condição com uma madeira normal. Então, como eu estou dizendo, é uma outra situação em que um arquiteto desenha isso, joga na mão da gente para poder executar, e você fala, meu Deus do céu, com madeira eu não teria a menor condição de executar isso. E o projeto original era com madeira. Quando eu coloquei essas situações e disse, olha, com madeira isso não tem condições de fazer, porque eu já queria vender a madeira plástica. Aí eu consegui fazer com madeira plástica, o pessoal adorou o resultado final, porque quem está de longe, quem está de perto acha que é madeira, só que com as vantagens que você simplesmente não percebe. E aí, num pergolado desse tamanho, acho que são quase 90 metros quadrados, você estaria economizando aí 20 IPs grandes, né? Quer dizer, imagina isso para o meio ambiente, que satisfação de você poder fazer uma obra dessa, tá certo? Bom, gente, eu acho que o que eu tinha para falar é isso, né? Quer dizer, dentro desse nosso tema, e queria convidar a todos vocês para conhecerem o showroom lá no Aroeira. Eu sei que alguns de vocês já conhecem, ou talvez até a maioria, mas vale muito a pena, porque eu tenho vários modelos de madeira plástica instalados e vários móveis também de madeira plástica. E, de verdade, eu acho que isso é o futuro. Vocês precisam se atentar para que tirem a madeira do portfólio de vocês, né? Pelo menos a madeira que não é madeira de demolição. Eu acho que passou da hora da gente ter essa responsabilidade, a gente como profissional, de encaminhar a melhor solução para o cliente. Isso é uma melhor solução que não é mais cara, que gera economia e que gera todo tipo de economia para o planeta, né? Que é a mais importante no final de todas as contas. Tá certo? Bom, eu acho que era isso, Simone. Eu acho que eu não tenho mais nada para falar. Bom, mas se alguém tiver alguma pergunta ainda, está na hora de aproveitar, né? Ok, estou à disposição. As do chat você respondeu todas, né? Eu acho que sim, acho que foi tudo. Se alguém tiver alguma dúvida ainda, por favor. Aproveita, porque depois a gente, para
catar o ídolo de novo depois demora. Não, não é assim não, não é assim não. Ele queria fugir, eu que dei uma amarrada nele. Oi, Aliás, então, oi, deixa eu pois não. aproveitar, então. Aonde Isso. mesmo que a gente pode ver pessoalmente, assim, em loco, Então, esse trabalho? Eu me perdi, só um pouquinho, desculpa. pois não, Rosimar. É o seguinte, o Espaço Aroeira fica lá na saída norte, entre a Ponte do Bragueto e o Balão da Granja do Torto, onde tem o Polo Verde. Aí lá tem o Viver Aroeira, e aí tem todas as lojas e todos esses materiais que eu estou te falando como showroom. Entendeu? Depois, Simone, se você puder deixar na tela a coisinha do Espaço Aroeira, tem jeito? Deixa. Porque aí o sim. pessoal copia o Instagram e lá no Instagram, ou no site, ou no e-mail, enfim, tenha lá o endereço e o telefone. E a gente funciona de 8 às 18, de segunda a sábado, e no domingo de 9 às 13. E tem coisas muito bacanas, eu acho que é um passeio imperdível. Eu sou suspeitíssimo para falar que estou lá todo sábado, mas lá tem padaria artesanal com forno a lenha, que vocês vão comer o melhor pão que vocês já viram na vida. Lá tem uma loja de queijos fantástica, lá tem um restaurante muito bacana, tem um café delicioso. Enfim, é um dia que vocês podem passar e vocês tenho certeza que vão gostar muito. E vão ver todo esse material que eu falei para vocês. Tá bom? Pelo menos uma amostra. Essa pergunta aqui sobre trabalha também com fachadas, você respondeu essa? Não, eu acho que eu não... Ah, tá. Trabalhamos sim, né? Eu até tinha algumas fotos sobre fachadas que acabou não saindo. Mas os brises que a gente usava muito madeira, hoje a gente tem usado os brises com a madeira plástica. E com vantagens enormes, sabe? Então, as fachadas com brises de madeira plástica são sensacionais. Então, todo tipo de fachada é possível de ser utilizado com a madeira plástica. A verdade é o seguinte, tudo aquilo que você usar com madeira pode e eu vou ser usado, deve ser usado com madeira plástica, tá bom? Aí, então, tem as nossas redes, o espaço, @Espaço Aroeira, tem um Instagram. Isso, aí tem o Instagram, @Espaço Aroeira, e lá tem localização, tem o que vocês precisarem. Tá bom? Para quem ainda não conhece. Bom, pessoal, eu vou interromper aqui o compartilhamento. Por favor, tirem fotos. Porque assim eu volto, né, para agradecer o isso, né? Parabéns, Igor. Obrigado. Bom, olha, eu que tenho que agradecer, foi um prazer estar aqui, né? E eu acho que vocês vão gostar muito da aula, não sei se é da semana que vem, sobre lagos ornamentais, que quem vai dar é meu colega Fábio, e é lá do Aroeira, né, também. Mas antes disso, vocês puderem fazer uma visita para a gente, vai ser um enorme prazer. E aquelas pessoas que quiserem aí entrar em contato, tudo, eu vou falar o meu telefone, tá? Eu vou botar aqui no chat, pode? Pode, né? Pode. Ido, foi o Fábio que fez o lago lá da Aroeira? Não, quem fez o Lago da Aroeira fui eu. O Tá. Fábio ainda não estava lá na Aroeira nessa época, Silvia. Tá. Eu amo aquele espaço. Toda vez que eu vou lá, eu tenho que ficar lá um pedaço, sabe? Eu sempre vou comprar pão lá. Os pães são muito gostosos, muito gostosos. Obrigado, Silvia. Essa é a ideia, que as pessoas se larguem lá, se esqueçam lá um pouco, né? Uma coisa Tomar que a um gente cafezinho, perguntar né? é se aquele espaço vai passar a ser aberto durante a noite. Olha, a gente tem uma ideia de fazer isso, mas isso vai depender dos parceiros, né? Porque hoje lá são 12 parceiros, 12 pequenas empresas que trabalham conosco. Então tem uma expectativa do Yuri, que faz pão, fazer umas pizzas ali à noite, o restaurante lá embaixo funcionar à noite, e a gente já resolveu o problema da iluminação ali do estacionamento, então eu acho que é uma questão de tempo isso acontecer. O processo de pandemia atrasou um pouco as nossas pretensões, né? E a dinâmica do processo, mas eu acho que em alguma medida isso vai acontecer, tá bom? Tá, obrigada. De nada. Tô botando aí meu telefone, tá, gente? E aí, se alguém quiser depois alguma informação, vai ser um prazer. Bom,
Tá ótimo, o pessoal está agradecendo aqui, né? O pessoal que é de fora está dizendo que vem para conhecer. Opa. E vale muito a pena. Eu andei sumida de lá, mas está fazendo muita falta. Como você sumiu da escola, né? Em tempos de pandemia, a gente precisa... É verdade. Precisa sumir, mas logo a gente retorna, né? Tá bom. Bom, pessoal, Maravilha. eu só agradeço realmente o Ido. Vamos trazer novamente com outros assuntos, e daqui a pouco vamos ter, sim, de lagos, e tem vários assuntos aí pela frente. Ido, muito obrigado, né? Não some mais, que agora eu vou te laçar novamente. E o pessoal, muito obrigada pela presença, né? Quem quiser alguma informação a mais, a gente está à disposição, sim. Depois nós vamos disponibilizar aí dessa apresentação.